Causas e fatores de risco para as doenças autoimunes. Será que tem elementos que vão desencadear as doenças autoimunes? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, com certeza. Se você disse sim, com toda certeza, sempre tem que ter uma causa e nós temos que tratar a causa. Então, esses elementos são fatores genéticos, ambientais, tá? Externos, fatores externos. Isso inclui aqui, até nesse tópico poderíamos ter separado a alimentação. Ambientais inclui as toxinas, as intoxicações. A alimentação seria outro fator, porque entrou aí como barra, porque a alimentação é externa também, né? É algo externo que nós introduzimos no nosso corpo. Mas existem fatores que são endógenos, que são próprios, são internos, genéticos, hormonais, imunológicos, estresse, e as infecções também são ambientais, poderíamos considerar, mas vírus e bactérias também podem despertar doenças autoimunes. Porém, depende desses 4 pilares que eu falei: psíquico, neurológico, endócrino, imunológico. E quando ocorre um desequilíbrio, seja por quaisquer destes fatores, aí onde dá o problema. Aí é onde que nós temos as dificuldades, aí é onde começam as complicações. Eu vou compartilhar com vocês aqui primeiro. Espera só um instantinho. Vou mudar um pouquinho aqui a tela. Compartilhar com vocês aqui de uma forma diferente. Só um instante. E quero conversar com vocês aqui sobre os fatores de risco. Um deles, como eu falei, são as questões, as intoxicações, as questões ambientais, externas, tá? E o cigarro é um destes fatores externos. Existem muitas referências evidenciando, mostrando que, por exemplo, a pessoa que fuma tem maior incidência de artrite reumatoide. Então é um fator de risco muito significativo, tanto em homens quanto em mulheres. O cigarro só faz estrago, né? Só faz estrago. Então, em qualquer condição de saúde, ele não vai ajudar em nada, vai trazer prejuízo. Mas isso aqui é bem pontuado para as doenças autoimunes. E falando das intoxicações, tem evidências também de estudos mostrando que produtos químicos, cosméticos, tintura de cabelo permanente favorecem o desenvolvimento do lúpus eritematoso sistêmico. Já pensou você desenvolver uma doença autoimune seríssima como lúpus por causa de tinta de cabelo? Por causa de pintar o cabelo, né? Então a gente tem que pensar, avaliar, pensar em tudo isso. Isso afetou também o tecido conjuntivo. Eu estou trazendo aqui a referência para poder citar para vocês. Um estudo com 265 pacientes com lúpus, né, e 355 controles. 29 houve um aumento de 50% no risco de desenvolver lúpus usando tintura de cabelo, tá? Principalmente tintura de cabelo permanente. Isso é um índice muito alto, aumentou em 50%. E, por exemplo, pó de sílica também tem uma forte associação com artrite reumatoide, com lúpus, escleroderma, glomerulonefrite. A glomerulonefrite, ela afeta os rins, né? Um quadro, uma inflamação renal que ocorre por conta da intoxicação. E a sílica está presente em vários minerais e acaba por causar uma série de complicações, né? Então, uma pessoa que trabalha em indústria, próximo de pedreiras,
indústrias de areia, calcário, mineração. Tem que estar alerta em relação a isso. Olá, tudo bem? O que você está assistindo agora é apenas um resumo das minhas lives, das aulas gratuitas que eu faço toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal. Se você gostou desse conteúdo, então se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e assistir as aulas completas, gratuitas, sempre às 19 horas, às quintas-feiras, aqui no nosso canal no YouTube. Se você gostou, então aproveite o conteúdo, fica com Deus e até mais. E o nosso mundo está cada vez mais tóxico. Então evite alimentos industrializados, evite utensílios que contenham compostos químicos, por exemplo, panelas com antiaderente, aquelas panelas niqueladas que eles chamam, que são pintadas. Às vezes você olha e fala, nossa, mas é tão bonito, um copo de metal pintado, puxa, que bonitinho e tal. Mas você está absorvendo, recebendo essas intoxicações, não só da sílica, chumbo, cádmio, alumínio, os metais tóxicos. E por conta disso desregula o nosso corpo. Uma das principais condutas na naturopatia, na medicina natural, é fazer um detox em função de todas essas complicações que surgem e todas essas consequências das toxinas. Então o mundo está muito tóxico, nós estamos expostos e por isso câncer, as doenças autoimunes estão aumentando exponencialmente. Estão aumentando muito, tá? Porque não é só os nossos hábitos, o fator ambiental é muito forte. As doenças autoimunes estão entre as 10 principais causas de morte para as mulheres acima dos 65 anos nos Estados Unidos, para você ter uma noção. Então, é um fator, uma causa importante. Eu digo assim, algo que está crescendo cada vez mais, um risco crescente, um risco muito alto para a saúde. E toda doença autoimune geralmente é caracterizada pela presença de uma inflamação crônica e a perda de tolerância a antígenos. Então, condições inflamatórias crônicas em que o sistema imunológico ele causa um dano orgânico local ou sistêmico, geralmente sistêmico no hospedeiro, ao nosso corpo, tá? Então é o corpo atacando a si mesmo. Hoje eu não vou trazer aqui todos os detalhes do sistema imune, senão a gente acaba não falando da solução. É algo muito complexo, você não tem noção, tinha páginas e páginas, porque são várias circunstâncias. Vou mostrar aqui para vocês as principais doenças autoimunes, vou compartilhar com vocês. O pessoal sempre pede, deixa por escrito, fiz outras aulas, as últimas não trouxe slide, não consegui, pessoal, mas põe por escrito aí pra gente ver e tal, os nomes, então hoje eu trouxe, tá? Vou compartilhar com vocês que estão no YouTube. Quem está no Instagram pode ir para o YouTube para ver as imagens, para assistir as imagens também, ok? Flávia está nos assistindo aí, boa noite, Bernadette, chegou aqui também a Márcia, o pessoal está chegando aí, né? Então, só para introdução, vocês viram, eu fiquei aqui alguns minutos, por quê? Porque o assunto é um tanto complexo, mas nós chegamos lá. Então, como eu disse, estes são os fatores principais. E aí nós precisamos considerar fatores genéticos. Qual que é o histórico familiar? Tem um histórico de lúpus na família, doença de Crohn, então você tem que estar acompanhando nesse sentido aí. Ambientais, você tem agora as intoxicações. Hormonais, geralmente é um desequilíbrio causado, isso é epigenético, o estilo de vida causa esses desequilíbrios, mas pode ter uma influência direta genética também. Tá? Questões imunológicas, que estão relacionados diretamente também ao estresse, o sistema nervoso é preponderante e as infecções virais. Então aqui, ó, lúpus eritematoso sistêmico, a sigla está em inglês, então por isso que está ao contrário aqui, né? Lúpus eritematoso sistêmico afeta todo o corpo, pele, articulações, rins, pulmões, coração, cérebro, células sanguíneas. Então é um quadro extremamente grave, sério. É um risco muito grande
para a vida da pessoa quando diagnosticado com lúpus. Tem que fazer um tratamento, demanda fazer um tratamento intensivo, um acompanhamento, e afeta todo o corpo, tá? É muito grave. Se eu vi que uma pessoa está com lúpus, sabe que é algo muito sério. Precisa fazer um tratamento profundo, integrativo, um acompanhamento constante, porque ela vai ter perda, dores, inflamação em todo o corpo. Artrite reumatoide, tá? Ao contrário da sigla aí pelo inglês, né? Afeta principalmente o tecido conjuntivo muscular e esquelético nas articulações. Então vai inflamar as articulações, tá? Dermatite vai afetar a pele, especialmente cotovelos, joelhos, as costas. Semana passada eu falei sobre a psoríase, né? Então inclui aqui nesse grupo também. Esclerose múltipla afeta diretamente o sistema nervoso, a bainha de mielina dos neurônios, tá? E a medula espinhal. O neurônio, ele tem uma capa, é como se fosse um fio. Os nossos neurônios são como se fosse um fio, tá? Então, para condução elétrica, a condução, ela tem um estímulo saltatório na bainha de mielina. E quando perde essa capa, a bainha de mielina ela é gordurosa, se ocorrer do filamento, do axônio do neurônio perder essa capa, aí ele vai perdendo a sua função, a capacidade de comunicação, vai ficando cada vez mais lenta. E por conta disso, entre aspas, né, como se desse um curto-circuito no nosso sistema nervoso. Então a pessoa com esclerose múltipla vai perdendo o movimento, vai perdendo as funções do corpo, a fala, pode afetar diversas funções, porque debilita, é um quadro degenerativo do sistema nervoso, tá? A miastenia já afeta músculos, é um quadro difícil, grave e mais até raro até. Dentre esses, a miastenia é raro. Eu tive já alguns interagentes com miastenia, chegaram ao consultório buscando um tratamento já por muitos anos de sofrimento. Uma senhora veio ao consultório, ela tinha um tratamento num dos melhores hospitais em São Paulo, hospital militar. O esposo dela era militar, né? E ainda assim estavam faltando pontos importantíssimos, a vitamina D dela estava baixa, não havia um cuidado em relação a isso, não havia uma conversa, uma orientação em relação a isso. Então ocorre também anemia perniciosa, que vai afetar diretamente o sangue, tá? E até no estômago. A síndrome de Godpatry, Godpatry, tá? Afeta rins e pulmões, às vezes trava um pouco a língua. Doença de Graves vai afetar diretamente a tireoide e a tireoidite de Hashimoto, tá? O que é mais comum nós encontrarmos no dia a dia? Hashimoto, diabetes tipo 1, que é o diabetes infantil, diabetes mellitus tipo 1, artrite reumatoide, psoríase, né, as dermatites, é o que nós vamos ouvir mais. E se ouve também falar do lúpus, da esclerose múltipla. Mas em todos esses casos devemos estar alertas. E aqui agora as últimas aqui que afetam diretamente o nosso intestino estão aumentando muito, uma incidência muito alta. Tanto na doença celíaca, que afeta o trato gastrointestinal, a colite ulcerativa diretamente no cólon, né? E a doença de Crohn, porque afeta toda a parede do cólon do nosso intestino, o intestino da pessoa que é portador da doença, né? E essa é a porta de entrada. A grande porta de entrada para praticamente todas as outras doenças autoimunes está aqui no intestino, tá? Está aqui no intestino. Nós temos, como eu disse, fatores ambientais, temos o fator emocional. O emocional por si só, ele tem uma influência muito grande, pode desencadear, pode despertar uma doença autoimune, o emocional por si só. Porém, eu falei até da psoríase, estava trocando lá, a vitiligo, né? O vitiligo também, que eu citei e falei semana passada. Então, o emocional por si só pode afetar, porém, as pessoas estão cada vez mais
sofrendo, acumulando doenças, adoecendo por causa da má alimentação. Os maus hábitos, estilo de vida moderno, apressado, fast foods, uma dieta inflamatória, e lá no intestino vai causando a chamada permeabilidade.